A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Vamos falar sobre família e vamos falar sobre um tempo de desonra. Um tempo de desonra. A gente precisa entender, por meio da Bíblia, por meio do texto bíblico, que pessoas que Deus desejou levantar de uma maneira extraordinária, que Deus desejou exaltar, que Deus desejou levantar, são pessoas que Deus permitiu um grande tempo de desonra, um longo tempo de desonra e até mesmo dentro da própria família. Então, vamos ao texto bíblico e vamos entender isso. E eu quero dar 3 exemplos bíblicos para que vocês possam entender que a desonra dentro da família é um processo, é um meio que Deus trabalha, é um processo de Deus, é uma ferramenta de Deus, é um meio que Deus trabalha, que Deus opera, que isso vem dele. Lembrar no Antigo Testamento fala de uma pessoa muito importante chamada José. E essa pessoa recebeu grande desonra na sua família. Na realidade, os seus irmãos tinham ciúmes e inveja dele, o perseguiram, enfim. Por meio do processo de Deus, ele passou por inúmeras desonras em várias áreas diferentes. Ele ia passando de desonra a desonra. Ele foi escravo, depois até recebeu um tempo, de uma oportunidade melhor, onde governou uma casa e depois ainda acabou numa prisão, num cárcere, numa cadeia, enfim. José é um exemplo de desonra dentro da própria casa. Porque apesar do seu pai o amar, os seus irmãos não o honravam. Os irmãos de José não honravam ele. Os irmãos de José não honravam ele. Então a desonra vinha da própria parte de dentro, da própria família. Lembrar também o caso de Davi, um caso mais grave de desonra. Davi era uma pessoa onde a sua própria família, os seus irmãos, o seu pai não o honravam. Até no dia mais importante, onde o grande profeta foi na casa dele, ele não foi nem sequer convidado. Tamanho o nível de desonra que era. Então, Davi não era honrado pelos pais, Davi não era honrado pelos irmãos. Então, algo muito triste, mas a gente precisa entender que isso era processo de Deus na vida dele. Isso vinha de Deus na vida dele. E lembrar também do próprio Senhor Jesus. Esse é o exemplo mais extraordinário. O Senhor Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. E ele também passou por esse processo. O próprio Pai desejou isso para ele. O Senhor Jesus, na sua manifestação de homem, a gente sabe que, apesar do grande amor da sua mãe Maria, a gente via que os seus irmãos não o honravam. A Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. E a Bíblia também diz que os próprios irmãos do Senhor Jesus não criam nele, não acreditavam nele. Então, foi o próprio Senhor Jesus que falou que um profeta não tem honra dentro da sua própria casa. Então, o próprio Senhor Jesus viveu isso. Ele só foi honrado pelos seus irmãos só depois da crucificação, só depois da ressurreição, porque até a cruz, até a ressurreição, os próprios irmãos dele não criam nele. Então, ele passou por longo tempo de desonra. A própria família duvidava dele. Então, veja, por meio do texto bíblico, 3 exemplos extraordinários de tempo de desonra dentro da família. E a instrução para você é não resista a isso. Tem muitas pessoas que lutam, que não querem passar por isso, que querem que a própria família honre você, mas você não alcança a honra da família. Tem pessoas que deviam te amar, te respeitar, te honrar e não estão fazendo isso, não estão praticando isso. E tem pessoas que estão resistindo a isso, mas você precisa entender, você não pode resistir a isso. Porque isso é processo de Deus. Se José passou, se Davi passou, se o próprio Senhor Jesus passou, por que tu insiste a resistir a esse processo? Aceite, então, o tempo de desonra dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria família, dentro dos seus. Aquelas pessoas que mais deviam te honrar, te abençoar, não estão praticando isso. Mas você precisa entender que isso vem de Deus. Todos que foram grandes diante dos olhos de Deus, eles passaram por esse tempo, eles viveram esse tempo. Até o tempo que o próprio Deus os exaltou, afinal eles suportaram o tempo de humilhação. Então, como eles suportaram o tempo de humilhação, eles agradaram o Senhor, e o Senhor aprove,
conceder também o tempo de honra para eles. Então, guarde essa palavra no seu coração. Suporte o tempo de desonra. Suporte, viva esse processo de Deus e que você possa alcançar a plenitude dos planos e dos sonhos do Senhor para a sua vida. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Se esse vídeo te ajudou, lembre também de compartilhar.